No vídeo de hoje, família, a gente comenta sobre o gráfico do Bitcoin em relação ao gráfico do dólar. E aconteceu algo recentemente que pode ser muito positivo para o Bitcoin e a gente tem que comentar. A gente entende tudo isso logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Bom, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto com vocês, Mário. É sempre um prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? É só clicar em inscrever-se, cobramos nada e ajuda muito o nosso trabalho, então se inscreve aí, eu sei que você vai gostar. E, é claro, deixa aquele like que a gente manda o coração de Fibonacci em retribuição. Sem mais delongas, a gente vai entrar aqui na nossa análise. É importante só a gente ressaltar que ainda estamos em um momento bearish. A gente vai ter notícias relativamente bullish que podem ser positivas aí no iniciozinho de 2023. Inclusive, no clube de membros, eu trouxe uma análise com o Bruno que intensifica ainda mais esse pensamento. Se você não é membro, está esperando o quê? Já entra lá no nosso Linktree, que tem vários benefícios para você, e esse é um deles. Então, continuando aqui, só para dar reflexão de uma maneira geral, trazendo o dólar para essa narrativa, é importante a gente ressaltar antes disso que a gente ainda está no momento bearish, como eu estava falando, é um momento risk off, então ainda é momento de proteção. Bom, entrando aqui no gráfico do dólar, só para ilustrar aqui para vocês, explicar para vocês, o gráfico que eu estou é do DXY, então aqui a força do índice do dólar. E o que aparece aqui na nossa tela como essa linha verde é a ação de preço do Bitcoin. Então, eu sobrepus um gráfico ao outro para que a gente não precise ficar alternando gráficos, a gente tenha a visualização direta do que eu quero dizer aqui. Então, para começar, essa linha roxa aqui no gráfico do dólar é a média de 50 períodos, enquanto essa linha rosadinha, digamos assim, ela é a nossa média de 200 períodos. Eu estou no gráfico diário, tá? Então, aqui no gráfico diário, quando a gente tem o cruzamento dessas médias, o que acabou de acontecer, tá? Eu não vou dar o zoom máximo aqui, mas se você der o zoom no seu gráfico, você vai ver. A gente já teve aqui o cruzamento da linha, da média móvel, desculpa, de 50 períodos, passando abaixo da média móvel de 200, que é considerado aí um death cross, né? A gente chama isso de death cross no mercado, e isso normalmente é um movimento bearish, mas atenção que eu estou falando aqui do gráfico do índice do dólar. Ou seja, o que é bearish para o dólar, muitas vezes pode ser bullish para o Bitcoin. E esse é um pensamento que eu venho comentando com vocês há algum tempo, da perda de força relativa do dólar, mas eu não estava atento ao cruzamento dessas médias. Vou dar um salve aí para o Zombie, que é um canal gringo que eu acompanho e que me ajudou muito nessa análise a confeccionar esse vídeo, tá? Então, quando a gente vê esse cruzamento aqui e identifica um movimento bearish para o dólar, a gente tem que entender como o preço do Bitcoin se comportou, né, nesses momentos. Vamos voltar aqui historicamente e a gente vai ver, já como um primeiro exemplo, uma situação oposta, uma situação que a gente tem a média de 200 cruzando a média de 50, que é um movimento bullish. E olha aqui o que aconteceu com o índice do dólar. Veio nessa curva, seguindo essa curva de valorização parabólica. Apesar do início dessa curva, o preço do Bitcoin ainda ter sido valorizado, esse aqui é um momento da história em que a gente tem, de fato, isso comprovadamente, a maior emissão de dólar, a maior emissão de moeda, de papel moeda, não só de dólar, mas no mundo inteiro. Então, a gente tinha realmente uma fartura de dinheiro que acho que a gente nunca viu historicamente. Então, a gente ainda teve esse ruído e muitos dados on-chain, inclusive outras métricas, outros indicadores, já apontavam aqui como um início de bear market, e isso não foi retratado de maneira direta, rápida, na ação de preço do Bitcoin. A gente chegou a ter um Bitcoin lá a US$ 70.000, mas o dólar já vinha ganhando força. E pouco tempo depois desse cruzamento, a gente entrou aqui no período de novembro, a gente já vê o início aqui do nosso bear market lá em 2021, pouco tempo depois desse cruzamento. Tá, o que a gente quer ver aqui, então, é um cruzamento semelhante a esse aqui, né? Na verdade, igual esse aqui, ou seja, a média roxa passando abaixo da média rosinha. E a gente vê isso logo aqui
em 2020, tá? Quando a gente teve, pouco tempo depois, o nosso início da bull run. Olha só, cruzamento da média móvel roxa, passando aqui abaixo da rosinha. Então, um movimento que é bearish, tá? Como eu disse, que a gente vive hoje nesse presente momento pro dólar. Então, o dólar vem perdendo força. Pode reparar que não é automático, né? Uma valorização expressiva do dólar desculpa, do Bitcoin. E é por isso que eu digo, o Bitcoin ele não precisa que o dólar ele se desvalorize de uma maneira muito repentina, muito forte, tá? Quando o dólar vem perdendo força gradativamente, ou seja, só do fato dele sair daquele momento de ímpeto de valorização e começar a lateralizar, começar a indicar uma retração no seu índice, isso já é positivo para o Bitcoin. Então, o Bitcoin aqui, depois desse cruzamento, que é o que a gente vive hoje em dia, ele lateraliza durante um tempo, tá? O que traz confluência também com o vídeo que eu falei sobre a formação de fundo, né? Depois do fundo, o que vem? Então, a gente tem esse vídeo aqui na playlist do nosso canal. Se você não assistiu, dê uma olhada lá. Mas a gente vê que, historicamente, a gente tem pelo menos um período ali de 3 meses de lateralização, de pouca valorização e pouca também correção. Mal ou bem é isso, né, que ilustra ali o nosso momento de lateralização. E isso já é um indício, tá, de demonstração de força do Bitcoin no momento em que o dólar vem perdendo força, tá? E aí, aqui eu estou em 2020, a gente pode procurar outros exemplos. É importante a gente ressaltar que existem gargalos, existem fakes, cruzamentos fakes, ou seja, aqui a gente teve um cruzamento que parecia que a média móvel roxa ia abaixo da rosa, e isso acabou não se confirmando. Depois a gente vê a passagem novamente dela, para aí sim, um tempo depois, a gente ter esse cruzamento bearish para o dólar. Voltando mais tempo aqui, olha só, indicando também mais um momento de força do dólar, a gente tem um cruzamento bullish para o dólar, ou seja, o oposto que a gente está vivendo nesse momento presente. O índice do dólar vai seguindo a sua valorização, enquanto o Bitcoin, após esse cruzamento, vem corrigindo, lateralizando, descobre o seu fundo, esperando momentos depois um cruzamento bullish que seja para o Bitcoin, no caso, tá? Vocês podem refazer esse exercício algumas vezes, eu já demarquei aqui com linhas verticais os outros cruzamentos que a gente teve aqui outubro de 2016, mas é muito interessante a gente observar o como que isso, na maioria das vezes, na história, tá? E a gente tem, mais uma vez, um vídeo que a gente trouxe no clube de membros, que a gente traz um panorama de dados econômicos, como a melhora desses números pode impactar positivamente o Bitcoin, sem contar o fato do encontro aí da possibilidade de uma linha de suporte que vai de encontro aí com a linha de resistência do nosso Descending Broadening Wedge. Se você não é membro, então já assina para ver esse vídeo de sábado, que está bem interessante, tá, família? Então, pelo vídeo de hoje, era o que eu queria trazer para vocês. A gente pode ter uma surpresa positiva e que tempos depois a gente possa identificar aí, de fato, o nosso fundo lá em 15.500. É cedo para a gente bater o martelo, mas sem dúvida esse movimento aqui bearish no gráfico, né, no índice do dólar, somado a dados econômicos positivos que possam sair ali no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, isso pode ser, de fato, algo muito positivo, nem que seja temporariamente, até que a gente redescubra ali novos pontos de equilíbrio no mercado, mas quem sabe em pontos mais acima de preço em relação ao Bitcoin. Bom, família, eu fico por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse insight rápido. Se vocês curtiram, deixem as opiniões aqui nos comentários, que são sempre valiosas. Lembrando aqui, ninguém é melhor do que ninguém. A gente só está aqui para trazer mais pessoas para a discussão, para o mercado cripto, para essa revolução que eu acho que vai ser muito positiva nos anos à frente. Grande beijo, grande abraço, família. Fico por aqui. Se curtiu, deixa o like mais uma vez e é sempre um prazer. Fui!